Oi, amores! Estamos de volta para mais uma semana. Tudo bem por aí? Espero que sim, tá? Bem, na aula passada terminamos o capítulo 8 e hoje, então, vamos iniciar o capítulo 9, né? E na aula de hoje vamos falar sobre o regime militar no Brasil, como vocês estão vendo aqui, né? Então, vamos lá. Entre 1964 e 1985, o Brasil passou por um período de ditadura comandada por militares. E nessa época, o governo administrou o país de modo autoritário e houve muita repressão à oposição. Né? Como falamos nas aulas anteriores, o governo de João Goulart ficou marcado por fortes crises e essas crises geraram muitas consequências para o Brasil. E essas consequências foram gravíssimas, onde empresários e grandes proprietários de terras ficaram com muito medo de serem prejudicados. Né? Os militares não estavam gostando dos rumos que isso estavam tomando. Né? Com isso, o que eles resolveram? Eles foram ganhando apoio de uma parte da população e organizaram um novo golpe de Estado, tirando João Goulart da presidência do país e assumiram o governo. Esse fato ficou marcado como o golpe de 1964. Em abril desse mesmo ano, estava instalado o novo governo no Brasil, a ditadura militar. E como eu disse no começo, isso aconteceu de 1964 a 1985. Com a ditadura, os direitos da população, de certa forma, deixaram um pouco de existir e as decisões políticas eram tomadas entre os militares. Para justificar o regime ditador, os militares justificavam suas ações dizendo estar cuidando da ordem. Né? O ato institucional de número 5, o AI-5, foi a medida mais autoritária desse regime. E nesse ato, o decreto instituído em 1968 dava total poder ao presidente da República. E com isso, foi permitido o fechamento do Congresso Nacional e a cassação de mandatos dos políticos que eram da oposição ao regime militar. Né? Pessoas que não respeitavam esse regime eram presos de formas arbitrárias. Né? A ditadura também trouxe a censura dos meios de comunicação e a liberdade de expressão. Hoje, a liberdade de expressão é direito adquirido e garantido por lei, tá? Propagandas e notícias contrárias ao regime militar eram proibidas de circular. Tudo porque tinham que passar pelos fiscais do governo. Né? Tinham pessoas para fiscalizar isso. Como eu disse, as pessoas que eram da oposição desse regime militar, ou as pessoas que não cumpriam as determinações de censuras, eram perseguidas. Muitos artistas, músicos, políticos foram perseguidos, presos e exilados. Exilados é quando a pessoa é obrigada a viver fora do seu país de origem, é obrigada a viver em outro país. Né? Esse texto aqui, ele mostra o cotidiano de Gabriel durante o regime militar. No texto, Gabriel diz que seu cotidiano foi completamente afetado e as pessoas passaram a ter medo da ditadura. Né? Aqui na 263, nós temos as atividades dessa parte do capítulo. No número 1, vocês terão que analisar as duas versões do jornal publicado na época da ditadura. E vocês vão responder as letras A, B e C. Na letra C, vocês irão escrever o texto numa folha e colocar aqui no livro para não perder, tá? O regime militar, ele também usava a propaganda a seu favor. Diversos temas marcaram esse período, como esse é um país que vai para frente, ninguém mais segura esse país, Brasil, ame ou deixe, né? O regime militar usava essas propagandas para exaltar o nacionalismo, mas também para encobrir os problemas enfrentados pela população. Hoje em dia, gente, os meios de comunicação, eles exigem todo um cuidado e tal. E durante o regime militar, e em outros períodos também da história brasileira, os meios de comunicação foram usados completamente para valorizar e fazer propaganda do governo. Né?
Por isso que a gente deve tomar cuidado com as informações recebidas, né, pela mídia. A gente tem que a gente tem que consultar as fontes, ver se isso mesmo é verdade, né? Ao longo do nosso dia, nós recebemos diversas, vamos dizer assim agora, notificações, né, de informações que vão chegando através da rede. No entanto, nem sempre os meios de comunicação mostram as coisas como elas aconteceram de fato, né? Eles pegam pontos mais importantes e relatam de uma maneira que as pessoas vão interpretar de forma distorcida do que é o fato, né? Por isso é muito importante que a gente pesquise a fonte, que a gente averigue se isso tudo não é, se é verdade da maneira que está sendo publicada, né? Nós temos que ter muito cuidado. Isso agora recebe o nome de fake news, né? Muitas coisas acontecem. Então, vocês que já são crianças dessa nova geração e que vão ser a geração futura do nosso país, vocês também têm um papel de fiscalizar isso. Meus amores, nós ficamos por aqui. Essa semana, por conta do feriado, a gente não tem aula online. Então, até semana que vem. Um beijinho, tá?